Para a gente entender o enunciado da lei de Stokes, né, porque é disso que se trata, nós só vamos enunciar a lei de Stokes. A gente deve começar considerando uma superfície qualquer, não uma superfície fechada, uma superfície aberta, como esta aqui. Se ela é aberta, como é o caso aqui, eu vou destacar um caminho aqui, ou seja, uma curva, porque existe sempre uma curva que delimita essa superfície aberta, qualquer que seja a superfície aberta. Existe uma curva que delimita. É claro que esta curva delimitando essa superfície pode eventualmente delimitar outras superfícies. Esta mesma, só é que um pouco maior a área, por exemplo, né? Ou uma outra, ou uma superfície plana. Sim. Né? Eu posso, já que eu estou imaginando isso aqui, estando contido num plano, pode até mesmo ser uma superfície plana. Né? Muito bem. O fato é que se eu tenho, né, uma superfície aberta, não é fechada, né, como no caso de uma bola, né, essa aqui é uma superfície fechada. Mas eu posso obter aqui uma superfície aberta, fazendo uma interseção aqui, utilizando só a semisfera. Né? Muito bem. Esta superfície, ela tem uma área, e essa área é igual à integral de ds, o elemento de superfície, né? E ela tem uma normal, né, em cada ponto. As normais estão indicadas aqui em amarelo, por exemplo. Aqui ó, tem a normal neste ponto, a normal neste ponto, neste, e assim por diante. Em cada ponto tem uma normal. Né? Muito bem. Vamos agora, em primeiro lugar, definir o que é o rotacional de uma grandeza vetorial V qualquer. Né? Vamos começar definindo o rotacional de uma grandeza vetorial. O rotacional de uma grandeza vetorial, nós escrevemos, é um outro vetor. Né? E esse vetor, né, é claro que V depende de x, y, z, né? Ele é dado pelo determinante dessa matriz aqui, I, J e K. E aqui eu coloco d dx, d dy, d dz. Aqui eu coloco Vx, Vy e Vz. Muito bem. Então, o rotacional de uma grandeza vetorial é uma outra grandeza vetorial, né, que tem componentes. Né? Por exemplo, a componente x dessa grandeza vetorial, né, é igual a d dy de Vz menos d dz de Vy. Por exemplo, é o que eu obtenho calculando esse determinante. Tem componentes x, y e z. É uma grandeza vetorial. Se pode provar que essa grandeza é uma grandeza vetorial. O teorema de Stokes é um teorema que relaciona o fluxo desse vetor, com a circulação deste vetor. Ou seja, nós vamos mostrar, né, que o fluxo, ou melhor, o teorema de Stokes estabelece uma relação
entre o fluxo através de uma superfície S do rotacional do vetor V, sendo que o vetor V pode ser um vetor qualquer, né? Isso aqui, deste lado, o que eu tenho é o fluxo. É o fluxo de um vetor. O vetor é o rotacional de V. Então, o fluxo do rotacional de V, de acordo com o teorema de Stokes, é igual, e isso se pode provar, não é o caso aqui, vamos apenas apresentar o resultado, é igual a integral de caminho ao longo de um caminho gama de V escalar dl. Portanto, deste lado eu tenho a circulação de V, ou a integral de caminho de V. Agora, vamos lá. Quem é? Já explicamos o que é rotacional. Quem é ds, que aparece ali, ds é igual a n, a normal, a superfície, em cada ponto, porque isso aqui é o integral de superfície, vezes ds. ds, já explicamos antes, é o elemento de superfície infinitesimal. Portanto, o teorema de Stokes afirma que o fluxo do rotacional de V, agora eu estou considerando uma superfície aberta, por isso a gente não coloca aqui algo indicando que ela é fechada, porque quando ela é fechada a gente indica, ela é aberta. O fluxo do rotacional de um vetor através de uma superfície é igual à integral de caminho do vetor V ao longo de uma curva gama. Agora, temos aqui especificado quem é a curva gama. A curva gama, que aparece ali, é esta curva. É a curva que delimita ou cujos extremos da superfície é descrita por ela. É esta curva aqui. É esta curva. Dessa parte que está aberta. Né? É esta curva gama. Agora, tem agora, né, um outro ponto aqui que é realmente importante, que é saber quem é dl. Quem é dl? Porque dl é igual ao elemento de comprimento da curva vezes t. Vezes t. Mas, aqui tem um ponto curioso. Num ponto qualquer, eu posso ter, a rigor, duas tangentes, né? Dois vetores tangentes, né? Claro que a tangente é uma só, é uma reta. Agora, o vetor tangente tanto pode ser para cá, né, indicando este sentido, quanto o sentido oposto. Esse dl, em princípio, pode ser qualquer um dos dois. Qual dos dois a gente toma? Aqui, realmente é importante, de novo, utilizar, né, a regra da mão direita. Né? Se o n, o vetor n, está para fora aqui, veja sempre em cada ponto. Né? Se ele está para fora, eu agora, né, utilizo essa regra para indicar o sentido da tangente. Então, nesse caso, se a normal, imagine uma normal, por exemplo, neste ponto aqui, né,
uma normal aqui. Então, se a normal está para cá, o t está para cá. Portanto, esse t, eu determino o sentido dele, ele é sempre tangente à curva, pela regra da mão direita. E o que eu devo considerar, né, é a direção da normal à superfície. E utilizando, então, a mão direita, eu agora especifico a direção da tangente. dl é igual a dl vetor é igual a dl vezes, aqui é a tangente à curva, um vetor tangente à curva. Talvez seja melhor especificar assim. Então, agora eu expliquei todos os elementos, né? Aqui em relação a dl só faltava especificar o sentido, né, do vetor tangente, né? Gama é aquela curva que delimita a superfície e aqui eu tenho o fluxo do rotacional do vetor v, né? E este é, então, o teorema sem demonstrações. A gente está aqui apenas apresentando o resultado. O resultado é que eu posso relacionar o fluxo do rotacional de uma grandeza vetorial com a integral de caminho da grandeza vetorial. E essa integral de caminho é ao longo de uma curva gama que delimita a superfície em relação à qual eu estou calculando o fluxo do rotacional de um vetor.